21 de outubro de 2025, eu não paro de me encantar com as obras lançadas pela Editora Foco. Você pode comparar, eu tenho um grau de humildade muito grande, é porque a gente se empenha em escrever, em produzir e lançar, escrever não, lançar, produzir e lançar livros que trazem utilidade para o advogado, que trazem inovação, e é esse o caso de Market Think, um marketing jurídico pensado para estratégia diferenciada e resultados reais na advocacia. Eu já estou aqui com Alexandre Mota, deixa eu convidar ele aqui, ele já se convidou. Empresa focada em marketing jurídico e recrutamento para escritórios de advocacia, com formação e pós-graduação em marketing pela ESPM. Atuou durante 5 anos em escritório jurídico como responsabilidade de desenvolvimento de negócio e comunicação com clientes. Doutor Alexandre, bom dia! Olá, bom dia, que bom, como é que estamos? Estamos ótimos. Eu estava um pouco desfocado, agora, se eu conseguir chegar um pouquinho para trás, o celular, aí eu acho que vai ficar bem melhor. Eu não estou te vendo, só estou me Não está vendo me aqui. vendo? Peraí, deixa eu Não. fazer um teste rápido aqui, Ah, que eu vou, de vez em quando o Instagram prega essas coisas. Gente, deixa eu ver o que tá, se nós dois estamos aparecendo. Sim, nós dois estamos ao vivo, meu caro Alexandre, fique tranquilo. Peço desculpas só, então, em nome do Instagram, pelo fato de o senhor não estar me vendo, mas vejo aqui que estamos os dois perfeitos na reprodução ao vivo. Doutor perfeito. Alexandre, prazer recebê-lo aqui. Você que é um escritor ávido do tema do marketing voltado para os negócios jurídicos, traz então para a editora Foco Market Think, um marketing jurídico pensado para estratégia diferenciada e resultados reais na advocacia. Conte pra gente, a que veio esta obra maravilhosa que trata de um tema super importante para o advogado, que é se apresentar para esse universo digital. Isso. Na verdade, esse é o 10º livro que a gente lança, né? Caramba, Então, parabéns. a ideia é sempre ir ajudando a advocacia, né? A gente passa por várias fases aí em termos de marketing, então ir pontuando essas fases, né? Então, antigamente, lá atrás, sou das antigas, tinha o provimento 94, depois passou para o 205. Então, toda vez que acontece alguma coisa relevante, ou eu tenho alguma coisa importante para falar para a advocacia, eu tento colocar isso num livro. E o marketing foi exatamente isso, né? A gente vê hoje no mercado muitos, entre aspas, picaretas, né? Aquele cara que não. Muitos. Exato. Então, aquele cara que não entende o marketing, primeiro que ele não entende nem o marketing, quanto mais o marketing jurídico, que é um mundo à parte, né? Ele não entende esses ângulos diferenciados do marketing jurídico, mas quer vender o serviço e vai lá, né, na advocacia tentando vender o serviço dele, e ele prega para o mercado que, por exemplo, marketing digital é igual ao marketing jurídico. E a gente sabe que não é. Marketing digital, por mais importante que ele seja, ele é uma das ferramentas que a gente pode tratar dentro do âmbito aí de mais de 60 possibilidades para criar um planejamento estruturado para a advocacia, para cada carreira, para cada escritório. Então, o que eu venho falar nesse livro? Né? Diversas dicas e tal, mas o core ali, a coisa principal do livro é mostrar para o advogado que marketing é uma coisa pensada. Não existe um marketing único que serve todos na advocacia. Né? O marketing ele deve ser pensado, porque você entra no escritório ou no advogado, né? E você analisa onde ele está, o ponto A, aonde ele quer chegar, o ponto B, e quais são as ferramentas que precisam entrar e a ordem que elas precisam ser, né, inseridas aí no projeto para que dê resultado. Não é uma ferramenta, é um planejamento conciso aí de marketing. Então eu venho trazendo nesse livro justamente essa coisa de pensar na estratégia e não simplesmente aplicar uma coisa que está todo mundo fazendo só porque está todo mundo fazendo. Né? Visto que se você entrar no Reclame Aqui hoje, você vai ver um monte de empresa de marketing jurídico que o pessoal está reclamando, ou que não teve resultado, ou não fez a entrega combinada, ou que passou a perna mesmo, literalmente. Então eu trago nesse livro essa coisa. Vamos pensar antes de aplicar. Não adianta fazer uma fórmula única que nunca existiu e nunca vai existir na advocacia. Doutor Alexandre,
uma preocupação dos advogados, e aí a gente já começa assim, com o pé mais do que direito. O advogado sério, ele está preocupado em fazer a promoção do trabalho dele, mas não tendo conhecimento de causa para o marketing, ele fica sem saber muito por onde ele pode ir, porque o Código de Ética e Disciplina da OAB é muito rigoroso em relação ao que pode e o que não pode, né? O advogado que comprar a sua obra, Market Think, ele vai ter esse respaldo da sua experiência enquanto profissional de marketing que atuou e atua para escritórios de advocacia? Com certeza. Na verdade, a ideia que eu coloco no livro, e eu até coloquei pedaços em outros livros, é que a gente precisa criar uma metodologia, né? Então, se a pessoa que lê o marketing que vai ver que a gente precisa, em primeiro lugar, antes de prospectar, que a gente quer ganhar sempre nossos clientes, antes de prospectar, eu coloco no livro os erros que as pessoas fazem para chegar no nível de prospecção que as pessoas estão esperando, né? Então eu coloco pontualmente quais são esses erros e como corrigir esses erros, né? Coloco diversos pontos, né, de atração da advocacia, de o que precisa ser feito hoje, quais são as estrelas do momento aí, né, inteligência artificial e tudo. Então eu tentei trazer no livro assim a coisa pontual, né? Para quem acompanha todos os meus livros, eu não gosto de falar só na teoria, eu gosto de falar o como fazer, o passo a passo. Então muita coisa no livro para quem lê vai ver que tem ali a tarefa de casa, né? A pessoa vai fazer o passo a passo ali para chegar nesse resultado. Que maravilha. E, assim, para aqueles que nos ouvem agora ao vivo, ou depois em reprise, ou pelo Spotify, o livro traz um sumário muito diferente e objetivo, né? Ele traz, por exemplo, no ponto um dele, o objetivo da obra. Então, você está falando aí que é um procedimento para que os advogados possam, então, se conscientizar do que pode e como deve ser feito para que ele se, entre aspas, promova nas redes sociais. Certo? Perfeito. Também, também nas redes sociais, né? Então a gente Ah, fala ótimo, ótimo. desse espaço digital, né, que é importantíssimo dentro da advocacia, mas eu alerto que a gente tem, que nem eu comentei, a gente tem muitas outras ferramentas para ser trabalhadas. Um planejamento bom de marketing envolve o online e o offline, né? Se a gente ignorar, se a gente trabalhar só com uma ferramenta, você vai ter algum tipo de resultado. Mas pensa bem, você está atacando com uma ferramenta e o outro escritório está atacando com mais de 60 ferramentas. Qual que vai dar resultado? Né? O cara que teve várias ferramentas ali trabalhando ao mesmo propósito. E você traz aqui um ponto interessantíssimo, que é a questão que você trata do atual cenário da advocacia. E, assim, isso faz um gancho com o prefácio que a Ana Luísa fez para você. Queria que você falasse dessa questão do atual cenário. Tem gente que fala, advocacia é a mesma, há mais de 100 anos que é a mesma coisa, só preciso bater barriga no balcão que está tudo certo. Mas não é, né? Qual que é, na sua visão, uma visão de fora, mas uma visão, ao mesmo tempo, comprometida com esse resultado, esse cenário da advocacia? A Ana, né, Boranga, Ana Luísa Boranga, então é uma amiga minha que eu conheci lá nos primórdios do marketing jurídico, e ela que começou com o marketing mesmo no Brasil, né? Apesar de muita gente se autoproclamar aí pioneiros da advocacia, pioneiros do marketing jurídico, não é. Quem criou o marketing, quem trouxe o marketing do exterior e começou a aplicar nos escritórios foi a Ana Luísa Boranga, tanto que ela criou a Fenolau, né, muitos anos atrás, em função até desse conhecimento de gestão que ela tinha. E ela chegou a introduzir isso no escritório que eu trabalhava. Antes de criar o grupo Rise, eu trabalhava no escritório de advocacia e ela trouxe algumas ideias para o escritório. Foi aí que eu conheci, a gente começou a trocar ideias aí, a gente manteve essa amizade, né, na gestão ali durante todos esses anos. Então, quando eu falo do atual estágio da advocacia, envolve até ela. Por quê? Porque tem muita gente que se autoproclama aí de qualquer jeito. Simplesmente eu falo que eu sou o melhor da advocacia, que eu sou o melhor do marketing jurídico, quando não é verdade, né? Você precisa ter uma carreira para depois falar isso. E, na verdade, quem cria essa percepção é o próprio mercado, não é você que sai falando que você é o melhor, né? É o mercado que te dá Que reconhece. te reconhece, exato. E as pessoas têm essa mania, né?
como o brasileiro ele não tem a disciplina de investigar os fornecedores, porque é uma coisa muito fácil, inclusive eu coloco um passo a passo para investigar fornecedores no livro, né? Como ele não tem essa mania, ele acaba contratando pessoas só porque a pessoa, né, tem ali um Instagram bonitinho e tal, mas ela não vai investigar, nem Reclame Aqui, nem com os clientes antigos, e ela acaba sendo mais uma vítima de um cara autoproclamado aí o melhor do marketing jurídico. Então o cenário da advocacia hoje é um pouquinho complicado. Se você abrir o Instagram, você vê 2 postagens, a próxima começa assim: advogado, você não quer... Um monte de propaganda nesse sentido de advogado, quer ganhar mais cliente, advogado, quer crescer, quer bater os 7 dígitos e tal. E na cabeça desse pessoal é muito fácil, eles vendem uma coisa muito fácil, né? E não é, a gente sabe que o marketing jurídico, ele tem todas as estratégias, tem a operação ali, não é tão fácil. Então quando você vê um advogado clicando num botão que está falando assim, em uma semana eu fiquei milionário, eu vejo que esse cara não está preparado para falar de marketing jurídico. Ele quer o atalho, né? Ele quer o atalho, ele quer exatamente. E, Alexandre, nós temos aí Érico Rocha, Leandro Ladeira, como alguns dos principais precursores dessa fórmula, que é uma fórmula de marketing, que de fato funciona para alguns mercados, mas que, quando não bem cuidado, como não bem filtrado, como é no teu livro, acaba por escancarar esse despreparado profissional que tenta, por meio de vídeo mal estruturado, captar um cliente, né? O seu marido não paga pensão há 32 dias, eu tenho a solução. Já salvei mais de 1000 casamentos. Então, assim, desconfie, né? Não é isso. E aí você traz aqui, no que eu diria que seria ali a quarta, o seu quarto capítulo, né? A falta de diferenciais competitivos, né? Começa na página 45 do livro. E aí você traz, eu não contei, mas acho que são 20 questões que podem, de fato, ajudar a individualizar cada um dos profissionais, mesmo que atuantes em áreas específicas idênticas. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Especialização, atendimento diferenciado, que não se confunde com atendimento personalizado, atuação em território nacional ou internacional, transparência, confiança, advocacia humanizada, singularidade. Tudo isso, obviamente, é fruto da sua experiência dentro de escritórios que tinham esse perfil, né, Alexandre? Que te trouxeram essa bagagem e que, obviamente, você viu ali um modelo de sucesso, né? Exato. O que é importante entender quando a gente fala de diferenciação? O mercado, tecnicamente, não tem capacidade de avaliar se aquele advogado A é melhor que o advogado B. Né? Que nem médico. Quando a gente vai no médico, a gente não sabe se um médico é melhor que o outro. Né? Qual que pode salvar melhor. Na advocacia é a mesma coisa. E o que a gente precisa fazer para as pessoas nos verem como diferentes? Criar diferenciais. E, na verdade, eu brinco até nas palestras, esfregar isso na cara do mercado. Então, quando você cria ali 2, 3 diferenciais, logicamente que fazem sentido para o seu público-alvo, e você coloca nos seus materiais, você mostra nas suas palestras, nos seus artigos, nos seus vídeo-artigos, você começa a impregnar isso para que o mercado entenda que você é diferente por causa daquele determinado ponto, né? Agora, o alerta que eu faço, tanto no livro quanto nas palestras, é que precisa ser um diferencial real, uma coisa a mais, né? As pessoas têm mania de colocar obrigação como diferencial. Então você vê advogado falando assim, não, o meu diferencial é que eu respondo o cliente, meu diferencial é que eu sou rápido, que eu estudo. Isso é obrigação da advocacia, né? Então, para ser um escritório diferente, ou ter uma carreira diferente, você precisa criar um diferencial que realmente faça sentido. Cada um desses pontos que você leu, e vários outros aí, né, eu coloquei um monte de itens no livro, mas tem muito mais, eles precisam ser analisados pelo ponto de que o mercado vai te validar. Então, se eu falo que um diferencial meu é experiência, eu já vi escritórios falar que tem 1 ano de experiência. 1 ano de experiência
apesar de ser legal, não é diferencial, porque o mercado vai ver que a partir de 10 anos que o cara tem algum tipo de... Então, cada um desses pontos que você comentou precisa ser validado por um item. Né? Quando a gente fala resultados, por exemplo, o resultado tem que ser grande. Né? Então, olha, a partir de 80% dos casos que chegam aqui no nosso escritório, a gente mata no peito e ganha. Né? Essa é um fato, é uma realidade. Né? Uma realidade, então, né? Tangível, né? Exato, e as pessoas não percebem isso, elas acham que só criar um site, por exemplo, uma rede social, colocando quem somos, áreas de atuação, já é suficiente. Não é, você precisa criar o ângulo porque as pessoas vão te ver como diferenciados. Alexandre, interrompendo aqui essa sua explanação leve e diferenciada, eu queria destacar aqui o que a Queiroz ADV Boa Vista falou. Olá, boa tarde, professor Alexandre. Fiquei muito feliz com o seu lançamento novo, já li o e-book que você mandou depois de uma palestra, era excelente. Mal posso esperar para aprender mais. Olha, eu já fixei aqui o Marketing Jurídico 5, MKT Jurídico 20, MKT Jurídico 20, repetindo, que é o cupom de desconto do Alexandre para você comprar a obra dele lá no site da Editora Foco com 20% de desconto. E aí, Alexandre, considerando esses minutos aqui, a gente ainda tem um ponto que eu gostaria muito de destacar dentro da técnica 1.5, o segredo ignorado pelos advogados. O que você pode dizer disso sem, é claro, arrancar do nosso público a curiosidade e o interesse em comprar a obra? Isso tem tudo a ver com o fato do marketing jurídico ser polivalente, de ele trabalhar com várias ferramentas. Né? Então, quando a gente está criando uma estratégia, a gente não coloca só aquele ponto e trabalha aquele ponto. A ideia dessa técnica 5.1 que a gente fala é que cada uma das ferramentas que existem num plano de ação vai ser ajudada, vai ser trabalhada por outras ferramentas. Né? Então, se eu estou falando de um artigo, por exemplo, eu vou criar o pré-artigo, ou seja, no dia tal vai sair um artigo novo. Né? Então, estou usando lá as mídias que eu tenho para criar esse burburinho de que um novo artigo vai ser criado. Quando eu escrevo artigo, eu vou criar vídeo-artigos com pedaços daqueles vídeos, né, daqueles pontos do artigo escrito. Eu vou pegar esse artigo, vou criar mídias segmentadas para o meu público-alvo e vou disparar isso para essas mídias. Então, se eu disparei lá para 100, 120 mídias segmentadas, pequenas, médias ali, sei lá, 20, 25 dessas mídias vão gostar do artigo, estou, né, partindo do princípio que o artigo tem qualidade, e vão colocar ali no site, em algum local. Você vai poder resgatar isso, inclusive colocar no seu site, colocar nas suas redes sociais, como tendo validação da própria mídia que te consagrou ali. No final eu posso fazer um compêndio ali de todas as mídias que saíram, que gostaram do meu artigo, e fazer aí falando, agradecendo inclusive todas as mídias que gostaram do seu artigo, que estão ajudando o seu público-alvo a se expandir aí, né? Então, veja, tem gente que chega, escreve um artigo, coloca no site e acabou. Eu dei vários ângulos aqui, sem pensar muito, vários ângulos diferentes, como você pode trabalhar um artigo numa técnica 5.1. Maravilha. E aí, antes de eu voltar aqui na sua própria apresentação sobre o objetivo da obra, para a gente fechar esse ciclo, tem uma passagem aqui do livro que eu achei maravilhosa na página 88. Ache tempo, afinal, é para você mesmo. Porque as pessoas acham que pegar e fazer um vídeo para o Instagram é uma coisa assim, corriqueira, que você faz ali, posta, está quase pronto, né? Ainda mais agora em época de inteligência artificial, é quase se a inteligência artificial fizesse por mim. Não é bem isso, né, Alexandre? Demanda tempo e investimento, como toda profissão, né? Exato. Então, quando a gente está falando de marketing, se você não tiver um tempo dedicado para o marketing, inclusive escritórios que contratam terceirizados, você precisa arranjar um tempo ali, né? Você não evolui isso, porque o escritório é seu, a carreira é sua. Se você não estiver envolvido com esse trabalho, não é marketing nenhum que vai salvar o escritório. Então, quando a gente implementa, por exemplo, as consultorias que a gente faz aqui, eu falo que é uma obrigação do sócio, pelo menos 2, 3 horas aí por semana, para sentar, para ver o que foi feito na semana, o que vai ser feito na próxima semana, trabalhar o marketing, dar aprovação, dar direcionamento, gostei disso, não gostei.
Mas realmente é uma realidade. Tem escritórios que viram e falam assim, não, toca aí, eu só quero o resultado. Mas o resultado vem de você estar envolvido É e a não de alma outra do coisa. negócio, né? É o cara que vai trazer aquela seiva, o diferencial. Pô, nesse caso aqui eu usei aquela teoria. Eu digo, Alexandre, que em tempos de inteligência artificial, nunca foi tão importante para o advogado demonstrar a capacidade dele de argumentação, de filosofar sobre um problema, de propor soluções que ainda não foram propostas. Ou seja, mais do que nunca, esse profissional precisa profissionalmente e, claro, sem medo da concorrência, porque eu acredito num sol para cada um, contar um pouco disso nas redes sociais. Não tem problema algum. O nosso autor Hugo de Brito Machado II, cara, ele é especialista nisso, ele faz com uma leveza, sem medo. Pô, tem mercado para todo mundo, né? Então, assim, acho que você está no caminho certo. O livro é maravilhoso. Na hora que chegou, eu vibrei. A advocacia precisa conhecer ferramentas como a sua. Faço votos de que outras obras venham para foco nesse sentido, porque, convenhamos, é do marketing que virá uma das principais fontes de receita do próprio escritório, né? Com certeza. Eu sempre falo, se você não faz, não atua nessas ferramentas, nessas mais de 60 ferramentas, você não tem mais nada para fazer, a não ser Nada. fazer o direito, né? Então precisa realmente criar um planejamento bem amplo, bem parrudo, né? Completo aí, do que esse cara sempre tentar o caminho ali, né? Você falou da inteligência artificial. A inteligência artificial é excelente, é um grande aliado do marketing jurídico. Só que ele não substitui o sócio, que nem você falou. Jamais. Mas, então, eu já vi vídeos do escritório feito por uma inteligência artificial como se fosse o sócio. Mas não está nem perto do que o sócio poderia estar fazendo ali na frente da câmera, Exatamente. um boneco ali falando. Então, realmente, tem um pensamento mais crítico, mais adaptativo do marketing dentro da rotina do escritório. Verdade. Então, vou aqui pegar de novo o objetivo da obra, agora escrito por você, que está assim, abro aspas. Escrevo este novo livro no intuito de ajudar a advocacia e tentar resgatar o verdadeiro marketing jurídico, hoje duramente castigado pelos antiprofissionais que vendem atalhos, caminhos mágicos e ilusões que inundam a cabeça do advogado, que, por não ter obrigação de saber o que é marketing verdadeiro, acaba comprando ideias que não dão resultado real e acaba entendendo que o marketing não é o caminho adequado para o crescimento de sua carreira. Olha, e Alexandre, o marketing é tudo. Vai da apresentação pessoal a como eu falo, é um pacote de dados que tem, inclusive, alguém que sabe fazer uma boa peça processual, não é isso? Perfeito. É isso aí. Se você não tem marketing, você não tem nada. E o mercado está muito evolutivo, ele está correndo, né? Não está nem mais andando, está correndo aí nessa evolução em termos de marketing. Se você ainda estiver brigando contra o marketing não precisa, não faz sentido na advocacia, vai ficar para trás. Essa é a realidade. Muito bom. Alexandre, adorei o nosso papo, é uma ferramenta muito, muito útil. E vou deixar para você as palavras finais desse nosso encontro, que, se Deus quiser, vai rodar o Brasil atrás dos principais e melhores advogados. Com certeza. Leonardo, só quero te agradecer o convite, né? O convite da editora Foco também, para a gente levar essa obra para a advocacia. Então, uma parceria que espero que dure aí muitos e muitos anos. Se Obrigado aí Deus quiser. pelo. Com certeza. Muito obrigado pelo convite de falar um pouquinho aqui hoje, para a gente expandir um pouquinho esse livro. E fico à disposição de toda a advocacia aí que precisar falar sobre o marketing jurídico real, completo e parrudo aí da sua carreira. Tá bom? Muito bom. Obrigado, Alexandre, a todos que nos acompanharam ao vivo ou em reprise, pelo Spotify, na Amazon, na Martins Fontes. Não importa, o que importa é que você acompanhou esse encontro com Alexandre Mota, falando de Market Think, uma área essencial para a prosperidade dos escritórios de advocacia do Brasil. Cumprimento aqui também o professor Gustavo D'Alessandro, que está aqui conosco, nosso querido autor, e desejo a todos uma ótima tarde, que fiquem com Deus e com saúde, até o nosso próximo encontro. Obrigado, Alexandre. Abraço. Grande abraço.